Função exponencial. Como calcular o número exponencial? N elevado a m. O crescimento ou decréscimo de uma função exponencial se dá em razão de uma regra específica, servindo para funcionalidades matemáticas financeiras ou até mesmo uma representação do comportamento da disseminação da Covid. Função exponencial. A função exponencial se dá pelo crescimento, base maior do que 1, ou decréscimo, base maior do que 0 e menor do que 1. A exponenciação é representada pelo número n elevado a um número m, isto é, um número n multiplicado por si mesmo m vezes, por exemplo, 3/4, o número 3 multiplicado por si mesmo 4 vezes. Definições básicas de exponenciação. Todo número elevado a 1 sempre será ele mesmo. O número 1 elevado a qualquer expoente sempre será 1, já que, uma vez qualquer outro número será o próprio número, neste caso, o próprio 1. Qualquer número elevado a 0 sempre será 1. Demonstraremos a seguir. 0 elevado a qualquer número será sempre 0. A exponenciação será estritamente crescente para base maior do que 1 e será decrescente para base entre 0 e 1 excludentes. Os resultados nunca tocarão o eixo x. Pode tender a 0, porém nunca será 0. O oposto do exponencial é a função logarítmica. Um número elevado a 0. Quando temos um valor qualquer elevado a 0, o resultado será sempre 1. Vamos ver por quê. Como podemos ver, da mesma forma que a potência cresce, às vezes que o expoente se multiplica, quanto ela diminui, e o expoente será dividido pelo item anterior. Exponencial negativo. Quando o número exponencial for negativo, utilizaremos o oposto do mesmo, isto é, para 2 elevado a menos meio, torna-se meio ao quadrado. Assim, teremos 1/4 como resultado. Veja no exemplo a seguir. Função exponencial decrescente. Para os números entre 0 e 1, quanto maior for o expoente, menor será o resultado. Para a função f de meio elevado a x, vemos que os valores de x menores, negativos, possuem um resultado maior. Assim sendo, seguindo o plano cartesiano, vemos que os valores vão decrescendo. Multiplicação e divisão de expoentes. Para números com a mesma base, soma-se os expoentes, desde que trate-se de uma multiplicação,
Se for uma divisão, então subtrai-se os expoentes. Função de exponenciação. A função de potências ocorre de forma semelhante à multiplicação, mas as regras de parênteses devem ser observadas e respeitadas. Atenção para a base, que deve ser a mesma. Caso contrário, esta regra não funciona.